Bem-vindos ao canal Diversão e Tecnologia. Hoje vamos ver aqui duas configurações para um mesmo circuito. Vou utilizar aqui o circuito 555 para criarmos aí um circuito monoestável. Este circuito ele é muito versátil para circuitos onde utilizamos aí temporização. Você consegue fazer diversos projetos com este mesmo componente. Então hoje vamos ver duas configurações aqui para o sistema monoestável. O componente ele é bem simples, tem este aspecto, este invólucro, ao qual temos 8 terminais, composto então pelo primeiro terminal, ao qual temos aqui este chanfro, é o pino negativo, onde vamos ligar nossa alimentação negativa, o GND. O pino 2 é o trigger ou disparo, o gatilho. O pino 3 é a saída. O pino 4 é o pino de reset, o qual normalmente ele é mantido em nível lógico 1 para o funcionamento do circuito. Aqui o pino 5 é a nossa tensão de controle. Os pinos 6 é o controle de carga do capacitor. O pino 7 é o pino de descarga do capacitor. E o pino 8 ele é a VCC, onde vamos ligar então o positivo da alimentação. O aspecto do componente é então este aqui neste invólucro, e vamos ver o circuito básico que vamos utilizar então para o circuito do nosso monoestável. A configuração básica para um circuito monoestável é esta aqui, o qual utilizamos então o circuito juntamente com alguns componentes para poder fazer então esta função. E aqui, como podemos observar então aqui no nosso gráfico, o circuito se mantém estável quando ele está com o seu nível lógico 0. Quando pressionado então o botão, ele vai por um tempo pré-determinado ao nível lógico 1, mantendo-se por algum instante no nível lógico 1, depois ele se estabiliza, mantém-se estável no nível lógico 0. E o funcionamento do circuito é bem simples. Temos então aqui o pino 4, que ele é mantido ao VCC, juntamente com o pino positivo, que é o pino 8 do circuito, ao qual habilita o circuito aqui do temporizador. O pino 1 é ligado ao GND. O pino 5, como não estamos usando para o nosso nível de controle, vamos manter com um capacitor de 10 nano. A saída é o pino 3, onde ligamos a carga. No caso, vamos representar essa carga através do LED, o qual vamos ter aqui um resistor para fazer a sua limitação. E aqui vamos ter então o pino 2, que é o pino de disparo do nosso temporizador, o qual vamos ter aqui um pulso. Toda vez que este pulso for negativo, for enviado o GND para o pino 2, haverá então o disparo da saída, mantendo ela então em um nível lógico 1. E aqui vamos ter um resistor em pull-up, mantendo então o pino 2 sempre com o nível positivo da tensão. Quando então recebe este pulso negativo, habilita a saída. E aqui nós temos nos pinos 6 e 7 o nosso conjunto formado pelo resistor e o capacitor, o RC, que determina então o tempo em que este nível lógico 1 mantém a saída habilitada. A fórmula para determinar qual é este tempo aqui, ele é bem simples, formado por o tempo que é dado então em segundos, ele vai ser igual ao valor da constante de 1,1 vezes o valor do resistor vezes o valor do capacitor. Então nós temos aqui o resistor e o capacitor, que vai então determinar qual será o tempo em que a saída ficará no nível lógico 1. Vou colocar aqui então um LED verde para podermos simular aqui a nossa carga, o nosso tempo em que nós vamos ter aqui a saída em nível lógico 1, conforme vamos ver aqui no esquema elétrico e também aqui na parte física, no funcionamento do circuito. Aqui tem então um circuito integrado 555, aqui tem o resistor e o capacitor que determinam o tempo em que o LED ficará então com o seu nível lógico 1 ou ligado, o seu resistor ligado ao pino 3, que faz então aqui a limitação da corrente do LED, o resistor que está ligado em pull-up aqui ao VCC, e aqui nós temos o push button, que vai ser o nosso pulsador para darmos então o pulso em que vamos fazer a saída ir para o nível lógico 1.
pressionando, veremos ali que o LED fica aceso por um tempo e depois ele fica estável no nível lógico 0. Toda vez que precisarmos então que ele vá ao nível lógico 1, vamos pressionar o interruptor. E assim funciona então um circuito monoestável utilizando o 555. Esta é a configuração básica quando o circuito está alimentado e vamos precisar que essa saída fique em nível lógico, vamos ter que pressionar o interruptor. Agora eu vou apresentar uma outra forma de termos aqui o acionamento do monoestável, porém desta vez de uma configuração automática, ao qual necessitaremos apenas que o LED fique aceso no momento em que o circuito é alimentado. Fica em nível lógico 1 e depois ele se estabiliza no nível lógico 0 e assim permanece até que a alimentação seja desligada e reestabelecida. Esta é a configuração automática, ao qual podemos utilizar esta configuração, por exemplo, para ligar um equipamento de áudio, ao qual nós não queremos que tenha aquele estouro quando o amplificador é ligado. Então você liga a alimentação do circuito, o circuito vai ficar em uma espera enquanto todos os capacitores do amplificador é carregado e só depois de um certo tempo a saída do alto-falante é conectada. Então este aqui é um circuito interessante para usar como um delay. Também pode ser utilizado em outros circuitos. Vou apresentar qual vai ser a configuração que eu vou utilizar aqui para o acionamento automático. Na configuração para o acionamento automático, podemos observar que o esquema elétrico, o arranjo circuital é praticamente o mesmo. O que diferencia deste circuito para o outro é a substituição do push button por um capacitor eletrolítico. Este capacitor aqui, quando o circuito for alimentado, ele vai estar totalmente descarregado. Com isso, ele vai mandar com que um GND venha aqui para o pino 2, disparando então o circuito. E após ser alimentado, este resistor fará com que o capacitor se carregue, mantendo então o nível lógico 1 aqui no pino 2, ao qual não irá mais conseguir fazer o seu disparo. Então ele é de acionamento único, automático, quando a alimentação for enviada aqui para o circuito. Então nós vamos ver que este LED aqui ele ficará então acionado pelo tempo em que é determinado pelo valor do R e do C, e após então esta temporização, o LED apaga e assim permanecerá no nosso modo monoestável até que a alimentação seja desligada e o circuito seja realimentado. Aqui eu tenho os dois circuitos montados. Tenho aqui o temporizador monoestável, o qual necessita do pulso. Aqui tem o circuito automático. Aqui, como podemos ver, o circuito já está ligado, então tenho aqui o positivo e aqui o negativo. E o monoestável pulsante está aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jampear aqui o positivo deste circuito ao positivo da alimentação e veremos que o LED vermelho ficará aceso por um certo período e depois ele irá desligar. A configuração é a mesma, temos aqui o resistor e o capacitor que fazem então a determinação do tempo em que o LED ficará no nível lógico 1. Aqui onde temos o push button deste lado aqui foi substituído por um capacitor, o qual então quando ligar ele estará em curto e vai fazer o disparo aqui do circuito 555. Vou então conectar aqui o positivo e ao ser alimentado o LED acende permanecendo por um certo período e depois ele desliga. Agora ele não mais tem como ser disparado, como no nosso modo com o push button, porque o disparo ele é único e automático. Então esta aqui é a configuração básica do monoestável de forma manual e de forma automática toda vez que o circuito ele é alimentado. Para alimentar aí cargas de maior corrente, podemos aí utilizar um relé juntamente com um driver formado aí por um transistor ligado aí no pino 3 do 555, tanto na parte aqui automática quanto aqui na parte manual. Podemos então utilizar o relézinho para poder controlar
cargas maiores. Em breve vou apresentar um circuito utilizando esta configuração aqui automática para ser utilizado em uma fonte de alimentação. Este aqui será o circuito que eu vou então apresentar no próximo vídeo. Então deixe o seu like, ative aí o sininho, inscreva-se no canal para você poder ver o funcionamento então deste circuito aqui, utilizando o circuito mono estável que eu apresentei hoje aqui, a configuração básica.